Se tem uma coisa que faz um sucesso absurdo em Hollywood, essa coisa é a ficção científica. Todo ano tem um super lançamento que chama a atenção do público pelos efeitos especiais e histórias incríveis. Mas também tem um ponto que esses filmes têm em comum, que são os erros científicos. Olá Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e eu tô aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio pra te mostrar a segunda parte dos erros científicos mais famosos do cinema. Aliás, se você ainda não assistiu a primeira parte, já salva aí pra assistir depois, que tá muito legal. Pra começar, vamos falar sobre o raio laser. Star Trek, Star Wars e mais um monte de filmes usa o tal dos lasers em cenas de ação, só que no espaço. É nave atirando daqui, mais nave atirando dali, só que tem um pequeno probleminha nessa história. Os raios lasers não podem ser vistos no espaço. Como o laser não deixa de ser um feixe de luz, ele só é visível se ele esbarrar em alguma partícula. No vácuo do espaço, as partículas são mais espaçadas e em menor quantidade do que aqui na Terra, por exemplo. E isso não é suficiente para esbarrar em algum laser. No espaço, a gente só ia conseguir ver o laser acertando uma superfície, como uma nave. Mas não daria para ver o trajeto do laser ou dos tiros, que nem nos filmes. Olha, podem falar o que quiser de Star Trek, entendeu? Que o cenário de maquete, que tinha erro, não sei o que lá, mas Star Trek era perfeito, era muito bom, entendeu? Não falei mal do Star Trek. O próximo erro é do Superman. Ele acha que tá tudo bem voar numa velocidade absurda e salvar alguém que tá caindo de um prédio. Assim, teoricamente, seria possível salvar alguém que caiu de uma altura não tão alta. Mas no caso dos super-heróis, eles voam na direção de alguém que tá caindo de um prédio. Gente, se isso fosse verdadeiro, a cena ficaria super violenta. Imagina uma pessoa caindo de um prédio super alto. Aí o Superman, que tá no chão, olha pra cima e voa em direção à pessoa na maior velocidade que nem nos filmes. Nesse caso, a força da aceleração do herói contra a aceleração da vítima iam causar uma tragédia, porque a pessoa ia se quebrar inteira. Quem já assistiu The Boys consegue imaginar o estrago. Agora, se ele voasse em direção à pessoa e desacelerasse aos poucos antes de segurar a pessoa, aí sim poderia ser... O Jonas tá causando aqui. Senta um pouquinho, meu amor. Aí sim, poderia ser que desse tudo certo. Mas aí ele precisaria tomar muito cuidado pra não parar de uma vez, porque senão a coitada da vítima ia se quebrar inteira nos braços do herói. Aliás, tem outro erro absurdo que envolve o Clark, quer dizer, o Superman. No filme de 78, a Lois morre. E aí o herói acha que é uma boa ideia voar na direção contrária da rotação da Terra pra fazer o planeta voltar no tempo e ele conseguir salvar o crush. Só que, gente, se a Terra começasse a rotacionar na direção oposta do nada, todo mundo provavelmente ia morrer, porque o nosso planeta gira a mais de 1.600 km/h. Se alguma coisa acontecesse e a Terra parasse de rotacionar, a gente ia ser literalmente jogados pelo ar e alguns mares iam simplesmente parar em outro lugar por causa da inércia. E o negócio de voltar ao tempo aí é mais ficção ainda. Por falar em herói, o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge ignora totalmente a parte científica de uma bomba nuclear. Depois que os vilões do filme cercam toda a cidade de Gotham, eles acionam uma bomba de fusão nuclear que vai explodir e destruir tudo. Assim que o Batman consegue interceptar a bomba, ele tem 90 segundos para fazer alguma coisa. Aí ele vai correndo com a Batnave dele e leva a bomba para longe, até que ela explode no meio do nada e a cidade a salva. Só que tem um pequeno probleminha aí, porque mesmo que essa nave conseguisse viajar a 400 km/h, ele provavelmente chegaria a uma distância de 11 km de Gotham, até que a bomba explodisse. E no caso de uma bomba nuclear de 4 megatons, o raio de destruição chega a essa distância ainda, então a cidade ia ser destruída do mesmo jeito. Antes de te mostrar mais alguns erros, já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e me fala aí nos comentários qual foi o maior erro do cinema que você já percebeu em um filme. Cara, tem um negócio que acontece em Kill Bill, que a noiva, ela mata uma pessoa, não vou dar spoiler, só com o poder da mão, assim, ela faz uns negócios no peito do cara e o cara morre. E assim, eu queria muito saber se isso é verdade. Eu acho que não, porque ela só faz assim no peito dele e ele morre. Acho que isso daí tá errado, hein? Se você gosta de filmes e séries de zumbis, já deve ter se perguntado se um apocalipse desse tipo seria possível. E assim,
assim, cientificamente falando, não, isso não é possível. Primeiro, porque sem oxigênio, o cérebro não funciona. E se o cérebro não funfa, nada funciona. É o cérebro que envia os sinais para os músculos e para os tendões se mexerem. Mas se o cérebro não tá ativo, ele não manda nada, né? Então não vai funcionar nada. Aí você pode criar um cenário em que uma pessoa foi infectada por um fungo ou por um vírus que se aloja no cérebro e mantém ele ativo. Só que assim, a grande premissa dos zumbis é que eles são meio mortos-vivos. Então se tá morto, não respira. Se não respira, não tem oxigênio. Sem oxigênio, o cérebro não funciona, enfim, nada acontece. Sem falar que eles são super famintos e estão sempre prontos para morder alguém. Só que um zumbi não tem um corpo funcional. Isso significa que é muito provável que um zumbi nem conseguiria digerir uma comida. Então, automaticamente, eles não têm comida, eles não têm digestão, eles não transformam alimentos em energia. Pode ser que a história mais plausível assim é a do jogo The Last of Us, já que esse tipo de zumbi é infectado por um fungo que existe, infecta e até controla insetos. Mas relaxa, porque esse fungo não infecta seres humanos, então a gente não vai ter o apocalipse zumbi, pelo menos não tão cedo. E sabe o que os filmes Waterworld e O Dia Depois de Amanhã têm em comum? Eles inundam a Terra por causa do derretimento das calotas polares. Mas assim, gente, isso é um erro que muita gente acha que é possível ou que é real. Na verdade, mesmo se todas as calotas polares das geleiras do mundo inteiro derretessem, o nível do mar subiria em torno de uns 65 metros e não 60 quilômetros. Nesses filmes, o planeta fica praticamente inteiro debaixo da água, mas na vida real isso não ia acontecer assim. Claro que as cidades costeiras iam sofrer bastante, mas não é como se todos os países deixassem de existir por causa disso. E tem um erro aqui que você já deve ter visto em muitos filmes. Tem em Blade Runner, tem em Busca Implacável e muitos outros. É o aprimoramento de imagem. Gente, isso me irrita muito. Sabe aquelas cenas que os personagens estão usando um computador e aí alguém pede pra dar um zoom, aí eles ficam dando um zoom interminável assim na tela? Ou quando eles pegam um vídeo em baixa qualidade, tipo de uma câmera de segurança, e aí um programa vai lá e faz uma limpeza na imagem para deixar a imagem com a qualidade perfeita, incrível? Então, gente, isso aí é um problema, né? Porque você não consegue adicionar informações assim do nada numa imagem para deixar a qualidade dela perfeita. No caso do zoom, você só vai aumentar o tamanho do pixel e não aumentar a qualidade da imagem original, né? Até existe uma tecnologia que deixa você mudar o foco de uma gravação e tal, mas ela só consegue fazer isso porque registra essas informações no arquivo e não criam informações por algum algoritmo de computador. Por último, vou fazer um batidão aqui com mais erros, ó. Olha só. Já assistiu Prometheus, o prelúdio da franquia Alien? Então, esse filme tem um erro que não é nem científico, é meio que um erro matemático. O David, o androide super avançado, interpretado pelo Michael Fassbender, aparentemente não sabe muito bem contar o tempo. Ele fala que a viagem deles, desde que eles saíram da Terra, durou 2 anos, 4 meses, 18 dias, 36 horas e 15 minutos. Alguém já percebeu o erro aí? Gente, ao invés de contar 36 horas, ele podia ter adicionado um dia a mais nessa contagem, né? E falado 2 anos, 4 meses, 19 dias e 12 horas. Porque um dia tem 24 horas, né? Então, sei lá. Outro problema do filme é que, em certo momento, a personagem da Charlize Theron fala que eles estão a 500 bilhão de milhas da Terra. E essa é aproximadamente a distância entre a Terra e Júpiter. Só que eles estão em um outro lugar da galáxia. Mas, como a gente sabe, não tem nenhum outro planeta que não seja os que a gente já conhece da Via Láctea. Então, ficou meio esquisito. No Homem de Ferro 2 tem uma coisa que deixou muito cientista meio desconfiado. Isso porque o Homem de Ferro descobre uma mensagem deixada pelo pai dele que revela a estrutura de um novo elemento químico da tabela periódica. Na ciência real, pesquisar e sintetizar um elemento demoraria muitos anos. Mas é claro, né, que o Tony Stark é genial o suficiente, rico o suficiente, para criar um acelerador de partículas na própria casa dele, com uma furadeira, um martelo, qualquer coisa que ele tiver lá. E para quem é fã dos X-Men, eu sinto muito informar, mas essas mutações repentinas que acontecem nos quadrinhos é só ficção mesmo. Na vida real, novas espécies de humanos não podem ser criadas de uma geração para outra, porque a evolução é um processo que demora milhares e milhares de anos por meio de pequenas mutações que eventualmente vão acabar em uma nova espécie. Sem falar que fica difícil explicar cientificamente como que alguém consegue ler pensamentos, voar, controlar metais
só com o poder da mente, né? E aí, tá explicado? Gente, lembrando que esses errinhos não mudam em nada a forma como a gente gosta dos filmes, assim, né? Na hora que você for assistir a um desses filmes ou qualquer outro, né, filme, série, lembra que tem um fator super importante que é a suspensão da descrença. Quando o espectador, né, quando a gente aceita essas coisas que são impossíveis e fantásticas só pra gente se entreter mesmo. E isso vale pra explosão no espaço, Batman salvando Gotham, zumbi andando pra lá e pra cá e mais um monte de coisa. O importante é a gente se divertir, se conectar com os personagens, né, e deixar um pouquinho esses erros científicos pra lá. Mas mesmo assim, eu amo saber essas coisas. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá bom? Um beijo! Tchau. Nossa, um filme que eu amava muito era De Volta pro Futuro e, né, tem um DeLorean voador que volta no tempo. E também acho que tá um pouco distante, né, de chegar esse dia que a gente vai ter um DeLorean voador que volta no tempo. Ou que vai pro futuro, ou que vai pro passado.